A salvação na Bíblia é urgente, por 3 motivos. E vamos tratar esses 3 motivos. O tema são 3 maneiras de se fechar a porta da graça. Uma delas é coletiva e 2 delas individuais. Mas antes de nós abrirmos a palavra para lermos o texto, vamos fechar os olhos e fazer uma oração. Querido Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, doador da vida, queremos te louvar, te agradecer, porque apesar das lutas que o mundo oferece, o Senhor tem nos abençoado até aqui com a proteção dos teus anjos e com o trabalho especial do Espírito Santo em nossa vida. Sobretudo te louvamos porque o Senhor abriu nosso entendimento para compreendermos a tua palavra e nos fez aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. O Senhor nos tirou do caminho da morte e nos trouxe até aqui. E estamos agora nos preparando cada dia para o grande dia da volta de Jesus. Então, Senhor Deus, continue nos abençoando, em especial agora. Abra o nosso entendimento, purifica a nossa mente e nos ajude a entender a tua palavra e a colocá-la em prática em nossa vida. E ajuda para que quando Jesus voltar para buscar os teus fiéis, estejamos prontos, Pai, preparados para sair desse mundo mau e morarmos contigo nas mansões celestiais. Entregamos, portanto, a nossa vida em tuas mãos e os momentos que se seguem agora, em nome de Jesus. Amém. Bem, a primeira maneira que vamos tratar aqui de se fechar a porta da graça é a maneira coletiva, né? Então eu vou fazer uma breve introdução aqui. O que é graça? Graça é um favor que Deus fez a nós que nós não merecemos. Que favor é esse que Ele fez? É o plano da salvação em Cristo Jesus. Isso é graça. Então graça envolve a encarnação dele, quando Ele nasceu da Virgem Maria e tomou a forma humana. Graça envolve a vitória que Ele teve sobre o diabo, porque não caiu em tentação, não pecou. Isso é graça. Veja, onde Adão caiu, ele venceu. Jesus não pecou. Graça envolve a sua morte na cruz. Veja, ali Ele pagou o preço dos seus pecados, dos meus pecados também. Isso é graça. Graça envolve a ressurreição dele ao 3º dia, quando venceu a morte e a sepultura e garantiu nossa salvação. Louvado seja Deus. Isso é graça. Graça envolve o que Ele faz por nós hoje no santuário celestial, como advogado. E graça envolve também a volta dele para buscar os seus fiéis. Então pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Bem, o que é tempo da graça? Tempo da graça é tempo de oportunidade de salvação. E o que é fechamento da porta da graça? Fim do tempo de oportunidade de salvação. Então note, como funciona o tempo da graça? No que consiste o tempo da graça? O tempo da graça consiste no seguinte: o Espírito Santo na terra trabalhando na consciência humana e Jesus no céu como nosso advogado. Nesse tempo, toda pessoa que for tocada pelo Espírito Santo e se arrepender de seus pecados, e arrependido confessar seus pecados a Deus o Pai e pedir perdão em nome de Cristo, ele tem perdão e salvação. Mas a profecia fala que a porta da graça vai se fechar. E no que consiste o fechamento da porta da graça? Quando o Espírito Santo terminar seu trabalho na humanidade, diz a profecia que ele vai se retirar da humanidade. E quando ele se retira da humanidade, aí quem se salvou, quem não se salvou, não se salva mais. Acabou o tempo, fechou a porta. A partir daí o Espírito Santo permanece só no povo de Deus. Não tem mais intercessor. E aí a partir daí começa a cair 7 pragas na terra. E só depois da 7ª praga acontece a volta de Jesus Cristo para buscar os seus fiéis. Então eu quero ler aqui poucos textos, por causa do tempo que tem que ser enxuto. Eu queria ler primeiramente o que está escrito em João capítulo 16, versículo 8, quando Jesus fala sobre o trabalho especial que o Espírito Santo viria fazer, né, quando viesse aqui após a sua ressurreição e ascensão ao céu. Então você abre a sua Bíblia aí, João, no capítulo 14, no versículo 8. Aliás, 14 não, desculpa, no capítulo 16, versículo 8. Jesus falou assim, ó: quando ele vier, se tratando do Espírito Santo, convencerá o mundo, veja, o mundo todo, do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo é quem convence a pessoa do pecado. Então ninguém se arrepende de um pecado se não for trabalhado pelo Espírito Santo. Tá vendo? Ninguém aceita Jesus Cristo de verdade se não for trabalhado pelo Espírito Santo. Ninguém sobe a escada da santidade se não for trabalhado pelo Espírito Santo. Então o trabalho do Espírito Santo é fundamental, especial, no processo da salvação. Ele é quem convence a pessoa do pecado, entende? E ele trabalha na consciência humana e com todo ser racional na face da terra. Agora note uma coisa interessante. O Espírito Santo convence a pessoa do pecado. Quando a pessoa é convencida do pecado, realmente, ele fica desesperado, porque o salário do pecado é a morte. Mas quando o Espírito Santo convence ele do pecado, o Espírito Santo não abandona ele. Diz assim, olha, aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus que você
é perdoado. Deus perdoa seus pecados e te aceita de volta. Jesus é nossa justiça. Então ele convence a pessoa do pecado, depois da justiça, que é Cristo. Aí depois que a pessoa aceita Cristo, passa pelo milagre da conversão, aí ele fala assim, olha, agora cuide da sua vida, porque vai ter um juízo final e você vai prestar contas a Deus. Cuide da sua vida. Então ele convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Entende? Então nesse processo agora de salvação, você aceitou Jesus Cristo? Amém, parabéns. Cuide da sua vida. Não fique cuidando da vida dos outros. Porque tem um acerto de contas final. E você vai prestar contas a Deus. Então se preocupe com a sua vida em especial. Entende? Então o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça que é Cristo e do juízo. Então note que enquanto o Espírito Santo está na terra tocando a consciência humana, e Jesus Cristo no céu como nosso advogado, toda e qualquer pessoa que for tocada pelo Espírito Santo e se arrepender de seus pecados e confessar seus pecados a Deus o Pai, pedir perdão em nome de Cristo, ele tem perdão e salvação. Na primeira carta de João, no capítulo 2, verso 1, fala assim, ó, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não é para pecar. Se todavia alguém pecar, não fique na lama derrotado. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então o diabo é o advogado de acusação. Né? Apocalipse 12, versículo 10 fala isso. E Jesus é nosso advogado de defesa. Então quando a pessoa se arrepende dos seus pecados aqui, confessa seu pecado a Deus o Pai, pede perdão em nome de Cristo, Jesus fala assim, Pai, meu sangue. E ele repete, Pai, meu sangue. E diz, Pai, meu sangue. Eu morri por ele, Pai. E nessa hora o diabo não pode fazer nada, porque Jesus venceu Satanás e você aceitou Jesus que é vitorioso. Mas a profecia fala que a porta da graça vai se fechar. E quando se fecha a porta da graça, o que acontece? Vamos ver. Quando o Espírito Santo termina seu trabalho na humanidade. Diz Apocalipse 22, verso 11. Diz assim, ó. Apocalipse 22, verso 11. Veja, quando o Espírito Santo termina seu trabalho, hein? E fecha a porta da graça. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, quem se salvou, se salvou. Quem não se salvou, não se salva mais. Então, após o fechamento da porta da graça, todos os casos estão decididos. Ou para a vida ou para a morte. Ou para a salvação ou para a perdição. Não tem mais o que fazer. Entende? A partir daí, o Espírito Santo permanece só no povo de Deus. Não mais age na humanidade. E Jesus Cristo deixa de ser advogado, porque não tem causa mais para defender. A partir daí começa a cair na terra 7 pragas. E só depois da 7ª praga acontece a volta de Cristo. Então hoje estamos vendo um tempo especial. Tempo de graça. É tempo de entregar a vida a Deus. É tempo de oração. É tempo de consagração. É tempo de subir a escada da santidade. É tempo de entregar a vida a Deus. Entende? Então a primeira maneira de fechar a porta da graça é de maneira coletiva, com o término do trabalho do Espírito Santo na humanidade. Agora, qual é a segunda maneira de fechar a porta da graça, que é individual? É quando a pessoa morre. Quando uma pessoa morre, ou ela morreu salva ou morreu perdida, não tem mais o que fazer. Se ela morreu salva, louvado seja Deus, ninguém tira dela mais a salvação. Mas se morreu perdida, ninguém pode dar mais salvação. Entende? Vamos ler o texto. Aqui em João, no capítulo 5, no versículo 28 e 29, Jesus mencionou isso. Olha só, 5, 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição da condenação. Então note que Jesus falou assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora, vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos, nos cemitérios, no pó da terra, ouvirão a voz de Deus e sairão. Veja, eu não sei como é que vai ouvir a voz de Deus. Ele fala de todos, salvos e perdidos. Mas uma coisa eu sei, a palavra de Deus tem poder, porque do nada ele criou tudo, só pelo poder da palavra. Então a pessoa que morreu e foi sepultada virou pó, mas vai chegar a hora que ele vai falar assim, desperte tu que dormes, e vai ter ressurreição. Entende? De salvos e de perdidos. Aí ele fala que o salvo vai ressuscitar para a vida eterna, aí vai para o céu, após a ressurreição. E o perdido que morreu, não foi para o tal do inferno de fogo também, está no pó da terra, mas vai ressuscitar, diz aqui, um dia, mas não para a salvação, para a condenação. Então não tem segunda chance. Veja, isso é muito delicado, não tem segunda chance. Quando uma pessoa morre, ou ela morreu salva ou morreu perdida, não tem mais o que fazer. Entende? Se ela morreu salva, louvado seja Deus, ninguém tira dela mais a salvação. Mas se morreu perdida, ninguém pode dar mais salvação.
Pode orar, pode rezar, pode acender vela, missa do sétimo dia não resolve mais nada. Não se iluda com isso. Então o tempo de salvação que uma pessoa tem é enquanto ela está viva. Morreu, já era, não tem mais o que fazer. Entende? Fechou a porta da graça para ela individualmente. Tem pessoas que falam assim, quando a pessoa morre, Jesus já voltou para aquela pessoa. Isso não é verdade. Se você falava isso, não fala mais não. Porque não é verdade. Mas uma coisa você pode afirmar. Fechou a porta da graça para ela individualmente. Não tem mais o que fazer. Entende? Então na morte, fecha a porta da graça individualmente. Agora, quando você lê esse texto aqui, dá a impressão que vai estar o salvo e perdido juntos. Mas vai ser assim? Não. Quando você lê Tessalonicenses, a primeira carta, no capítulo 4, verso 16, diz que quem vai ressuscitar primeiro vai ser o salvo. E quando? No dia da volta de Cristo. Aí vai ter a primeira ressurreição, que vai ser dos salvos. Os ímpios só irão ressuscitar 1000 anos depois da volta de Cristo. Mas não tem mais chance de salvação. Entende? Então, se quando a pessoa morre, fecha a porta da graça para ela, individualmente, e ninguém sabe o dia que vai morrer, eu pergunto, quando é que uma pessoa tem que entregar a vida a Deus? É amanhã? Ou é hoje e agora? Isso é muito delicado. É por isso que a pessoa tem que nascer de novo cada dia. É por isso que a pessoa tem que entregar a vida a Deus cada dia. Não é uma vez salvo, salvo para sempre. A pessoa pode estar salva hoje e perdida amanhã. Entende? Então cada dia a pessoa tem que nascer de novo. Cada dia tem que se agarrar a Cristo. Olha, certa ocasião eu fui visitar uma senhora que estava estudando a Bíblia e frequentando a igreja satisfatoriamente. E eu fui lá fazer uma visita para fazer um apelo para ela se batizar. Quando eu fiz o apelo para ela se batizar, sabe o que ela falou? Ah, não quero agora não, só no próximo batismo. Eu falei, mas irmã, e se o próximo não chegar para a senhora? Ela falou assim, credo, tá falando que eu vou morrer? Eu falei, não sei, não sei. O amanhã não existe. O amanhã não existe. O amanhã poderá existir, mas ainda não existe. É por isso que a pessoa tem que tomar decisão hoje. É por isso que a salvação na Bíblia é urgente. Nunca deve deixar a decisão de aceitar Cristo para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. E aquela mulher, depois de uns apelos duros, ela tomou a decisão. Aceitou a Jesus e foi batizada. Louvado seja Deus. Então, no contexto da salvação, está escrito assim, olha, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Entende? Então a primeira maneira de fechar a porta da graça, que abordamos aqui, é de maneira coletiva, quando o Espírito Santo se retira da humanidade. A segunda maneira que abordamos aqui é com a morte. E a terceira maneira é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós vamos ver agora, para terminar, Mateus 12, verso 30, 31 e 32. Então em Mateus capítulo 12, no versículo 30, Jesus fala assim, olha, 12, 30. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então note que não tem meio termo. Ou a pessoa é de Cristo ou não é. Entende? Ele fala, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Aí no segundo versículo que eu li aqui, versículo 31, diz assim, ó, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Vírgula. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, vírgula. Então não tem pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Tá vendo? Aí na sequência fala assim, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Agora, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de tão terrível que não tem perdão? Meu amigo, a blasfêmia contra o Espírito Santo pode ser qualquer pecado, desde que a pessoa vá longe demais no pecado a ponto de não voltar mais. Por exemplo, quem é que convence a pessoa do pecado? Não é o Espírito Santo? Então imagine que a pessoa está cometendo um pecado, seja qualquer pecado. E o Espírito Santo lhe convence do pecado, mas ele continua no pecado. E o Espírito Santo convence de novo, ele continua no pecado. E o Espírito Santo convence de novo, ele insiste no pecado. Então o que está acontecendo aí? Ele está dando os passos para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque cada vez que ele resiste ao toque do Espírito Santo e continua no pecado, sua mente vai se embrutecendo, vai se endurecendo. Suas faculdades vão se tornando cada vez mais insensíveis à voz do Espírito Santo. E ele vai ouvindo menos e menos a voz do Espírito Santo. Se ele continuar assim, vai chegar um momento que ele não ouve mais. Aí ele foi longe demais no pecado a ponto de não voltar mais. Nisto consiste a blasfêmia contra o Espírito Santo. Veja, ele foi longe demais no pecado a ponto de não voltar mais. Por que ele não tem perdão? Porque ele não se arrepende mais.
Não é Deus que não quer perdoar, mas é Ele que não se arrepende mais. Entende? Ele lutou contra o Espírito Santo, e lutou contra o Espírito Santo, e lutou contra o Espírito Santo, até que ele blasfemou, chegou num ponto sem retorno. Então, meu amigo, ninguém deve brincar com o pecado. Você tem um tempo que ninguém deve brincar com o pecado, esse tempo se chama hoje. Porque estamos vivendo em tempos solenes da história da humanidade. Em breve, Jesus voltará para buscar os seus fiéis. Entende? Se você tem um pecado de estimação, aquele que você gosta, abra o coração a Deus, se ajoelha, conversa com Deus, fala: Senhor, eu gosto desse infeliz, desse pecado aqui, ó. E peço que o Senhor me ajude a aborrecer esse pecado. Sabe? E abandona ele. E cada dia vigia seu coração diante de Deus. Olha, tem pessoas por aí perdidas em vida. Não tem mais jeito. Só que nós não sabemos quem são. Entende? Só Deus sabe. Então não arrisque falar: olha, essa pessoa aqui está perdida. Você não sabe. Entende? Você pode errar feio. Mas a verdade é que tem muitas pessoas por aí perdidas em vida. Já blasfemaram contra o Espírito Santo. Não tem mais jeito. E eu queria terminar dizendo o seguinte. Olha, o diabo é um tremendo pescador. O bom pescador, o que ele faz? Escolhe a isca de acordo com o peixe que ele quer pegar. Aí ele pega a sua vara, o anzol, vai para a beira da represa, chega lá, esconde o anzol e joga lá. E fica bem quietinho. Aí o peixe bobão vê a isca, ele não vê o anzol, ele vê a isca. Fala: ah, que gostoso, que maravilha. E vai nadando, nadando, nadando eufórico. E chega lá, pá, consegui, com alegria. Aí sabe o que o bom pescador faz? Ele dá linha. E o peixe vai nadando euforicamente. Ah, que maravilha, consegui. Mas o bom pescador logo vai fazer o quê? Dá uma fisgada. Pronto, acabou a vida do peixe, vai para a panela. O diabo é um tremendo pescador. O diabo escolhe a isca de acordo com o peixe que ele quer pegar. Aí ele vai para a beira da represa, esconde o anzol e joga lá. E fica bem quietinho. E você, bobão, eu, bobão, vê a isca. Não vê o anzol, mas vê a isca. Ah, que gostoso, que maravilha. E vai, eufórico, e pá, consegui. E sabe o que o diabo faz? Ele dá linha, e dá linha, e dá linha. E você vai no pecado, e vai no pecado, e vai no pecado. Mas saiba de uma coisa, que mais cedo ou mais tarde, você vai ser fisgado. O diabo conhece o ponto fraco de cada um de nós. Ele escolhe a isca de acordo com o peixe que ele quer pegar. Por isso que Jesus falou assim: orai e vigiai. Porque a vontade de entrar no céu está pronta, a decisão está pronta, mas a carne é fraca. E é mesmo. Tem que orar e prestar atenção. Orar e vigiar. Entende? Qual é o seu ponto fraco? É bebida alcoólica? É cigarro? É maconha? É cocaína? É crack? É sexo? É pornografia? Qual é o seu ponto fraco? Meu amigo, Deus está convidando você a vigiar a sua própria vida, cada dia, diante de Deus. Sabe? Jesus vai voltar para buscar os seus fiéis. Cerca de 2.500 passagens na Bíblia falam isso. E Deus quer que você esteja preparado. E meu apelo a você é que você possa manter sintonia fina com Deus. Falamos aqui de 3 maneiras de fechar a porta da graça. Uma coletiva, quando o Espírito Santo termina seu trabalho na humanidade e se retira da humanidade. Quando a pessoa morre, não tem mais o que fazer, fechou a porta da graça para ela. E quando ela blasfema contra o Espírito Santo. Então Deus está chamando você para entregar a vida a Ele, hoje e agora. E eu oro para que Deus te abençoe, para que você possa vigiar sua própria vida cada dia diante de Deus. E eu queria orar agora com você. Vamos fechar os olhos e orar? Querido Pai Celestial, Deus eterno, acabamos de entender, Pai, sobre a urgência da salvação na Bíblia. E ao entendermos isso, Pai, queremos render nosso coração a Ti. E pedir a Ti, Pai, que continue nos abençoando. Nos dê sensibilidade, Pai, à voz do Espírito Santo. Capacidade, Pai, de ouvir e entender a Tua voz. E atender ao Teu chamado. Que o Senhor abençoe, Pai, cada um de nós, segundo a Tua graça e misericórdia, para que possamos colocar em prática na vida a Tua palavra, para que possamos honrar o Teu nome, para que possamos Te adorar durante a vida nesta terra e estarmos preparados quando Jesus voltar. Eu, como pastor da Tua igreja, Senhor, quero entregar cada um em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, hein? Tchau.